Boa noite a todos, profundo saravá a todos vocês. Que a Santa Zama nos abençoe a todos nós. Hoje nós vamos ler um trecho do livro Umbanda, Sua Eterna Doutrina, onde o Mata e Silva responde algumas perguntas. Tá? Então ele diz assim: recebemos, devido à repercussão da citada obra anterior, centenas de perguntas e interrogações, através de cartas e de outros meios, partidas de pessoas que sentem curiosidade de saber. Entre todas, as que mais nos questionaram são as seguintes. Então, fizeram várias perguntas ao Mato e ele selecionou algumas. Primeira pergunta: por que se tira o calçado ao entrar no Congá? Resposta: nós, umbandistas, consideramos o Congá, mesmo sem santos ou estátuas, um lugar imantado, onde foram fixadas certas forças ou vibrações positivas, que deve estar sempre limpo de fluidos negativos, e onde conservamos os pontos riscados dessas mesmas forças ou ordens, mesmo porque certos preceitos são procedidos nele. Assim, é de obrigação se tirar o calçado, visto esse objeto ser anti-higiênico, pois se pisa com ele em tudo, às vezes em detritos, putrefações, e ainda por queremos estar em ligação desembaraçada com o elemento terra. Sabemos que esse elemento, terra, é o escoador natural das vibrações ou ondas eletromagnéticas. Segunda pergunta: por que os médios batem a cabeça no congá? Mata Silva responde: em relação ao exposto e mesmo pelo respeito que o lugar impõe, não por ser apenas um santuário, mas pelas ditas forças com que vão entrar em comunhão. Ou absorver, né? Tendo no pensamento o Deus Uno ou Oxalá, e ainda como sinal de deferência ao chefe espiritual da casa, o caboclo ou preto velho. Terceira pergunta: por que os caboclos assoviam? Resposta: é claro que os ditos caboclos da lei de Umbanda não assoviam por estarem chamando seus companheiros de tribo. Esses assovios traduzem os sons de forças sutis da natureza, ditos como os táttivas, pelos hindus. Veja-se a obra de Rama Prasad, As Forças Sutis da Natureza. Dá para baixar esse livro pela internet, é muito bom esse livro. Onde dá os sons dessas forças, ou táttivas. São, portanto, sons mantrâmicos. Quarta pergunta: por que os médios em trabalho não devem usar anéis, relógios, grampos ou adornos de um modo geral? Mata Silva responde: porque esses objetos são geralmente de metal e podem causar distúrbios, visto o médium necessitar de ter seus plexos nervosos isentos de quaisquer percalços que possam coibi-los em algo. E mesmo porque a regra da verdadeira casa umbandista é a simplicidade. Detesta exibições de vaidade ou aparências fúteis. Casa espiritual não é casa de modas. Quinta pergunta: por que os médios produzem estalos com os dedos na palma da mão? Resposta: sabe-se que a mão é um fixador natural de fluidos. Dá e recebe. Esses estalos se dão justamente sobre o monte lunar e são para precipitar em certas condições fisiopsíquicas, quer no médio, quer sobre qualquer ação relacionada com a magia dos orixás guias e protetores. Sexta pergunta: por que os espíritos que se manifestam na Umbanda usam linguajar acanhado? Pois, segundo ensina o espiritismo kardecista, a linguagem dos espíritos é o pensamento. Então Mata responde: há erro nessa assertiva ou interpretação sobre a linguagem dos espíritos. O pensamento é a linguagem dos espíritos como desencarnados, isto é, sujeitos ainda à matéria ou aos seus estados mais sutis, pois pensamento ainda é processo físico. Agora, a verdadeira linguagem dos espíritos sem veículo, ou seja, isento de qualquer estado sutil de matéria ou energia massa, só pode ser a ideação imanente, processo diferente, não ligado ao pensamento raciocínio via natureza matéria. Ou seja, o espírito que está no reino virginal, ele não tem a telepatia como comunicação. É uma outra maneira, tá? O espírito mesmo. Agora, o espírito, alma, né? O espírito encarnado, aí sim. Quanto ao linguajar acanhado, é lógico que assim procedam, para serem assimilados por todos. Esses magos da psicologia popular, né, se conversam assim com os simples e ignorantes nas nuances do verbo em relação aos seus estados de consciência e entendimento. Pois vamos convir que a Umbanda não seleciona elites para doutrinar.
No entanto, quando lhes convém, usam o linguajar corrente do médium, ou da mais alta expressão, é ver para crer no verdadeiro preto velho caboclo. E isso é o que mais acontece hoje, né? Hoje você conversa com um preto velho, com um caboclo, e dificilmente você vai encontrar o que se encontrava alguns anos atrás. O médico precisa, às vezes, até de um cambono para interpretar, né? Porque o cavalo só falava ou linguajar indígena ou africano, que ninguém entendia nada. Né? Hoje já não. Hoje a gente já percebe que os médios já estão mais soltos. Né? Porque as manifestações de caboclos quase sempre são impetuosas. Resposta: é porque essas entidades que se apresentam assim estão dentro de uma certa tônica espiritual e que devem revelar, em relação com as forças que põem em jogo, que abalam o excito, mais certos pregos nervosos no médium, produzindo então essas apresentações mais ativas ou impetuosas. Mas isso não é regra geral, depende do estado psíquico dos citados médios. Oitava pergunta: por que nas manifestações de pretos velhos os médios se curvam e falam com mansidão? Mato Silva responde: essas entidades são os magos velhos da lei, espíritos que carregam o peso de todas as lições e experiências, e geralmente tomam esta forma para representar a humildade, o sacrificial perante os seres humanos. E mesmo porque, devido aos citados plexos em que mais atuam, o sacro e o frontal, dão essas curvaturas no médium ou no cavalo. Tá claro, gente? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí que a gente tenta ajudar, tá? Saravá.